Estamos aí de volta para fazer o comentário sobre a greve geral. Meu amigo, minha amiga, quero pedir a todos vocês que se inscrevam no canal, ajude a gente aí, para que a gente possa continuar firme com o nosso trabalho. Peço também que vai lá no sininho, dá um toquinho para que vocês possam estar sempre sendo notificados das minhas postagens. Meu amigo e minha amiga, se a greve geral não atingiu o grande percentual, tudo bem. Mas ela atingiu um percentual que chama a atenção. Que chama a atenção das autoridades do Executivo Federal, dos ministros, do senhor Paulo Guedes principalmente, dos deputados que vão votar a reforma. Ela chama atenção, porque muitos foram às ruas, muitos foram os trabalhadores. A gente tem aqui alguma noção de diversas categorias, elas cruzaram os braços nesta sexta-feira, e em menos de quase os estados todos da federação foram contra, estiveram manifestando contra a reforma da Previdência, corte na educação e desemprego, e as operações do metrô, CPTM e MTU. Essa reforma, ela penaliza a classe pobre. Trabalhadores de diversas categorias cruzaram os braços nesta sexta-feira em defesa da educação. A greve geral organizada pela Central Única dos Trabalhadores, a CUT, juntamente com a Força Sindical e outras centrais, ela afetou ônibus, trens e metrôs, bancos e escolas, caminhoneiros, metalúrgicos, químicos, professores, servidores públicos e profissionais da saúde, portuários, metroviários e bancários. Todos aprovaram a paralisação em assembleia. Em São Paulo, o metrô operou parcialmente, Então, meu amigo e minha amiga, nós estamos convivendo com uma reforma totalmente voltada para os privilégios. Não é uma reforma que como dizem os grandes meios de comunicação, não é a reforma que vem para salvar o país. Pode ir tirando isso da cabeça. Essa reforma, ela não vai diminuir o desemprego. Ela não vai diminuir o desemprego. Assim foi a reforma trabalhista. Eles nos enganaram, dizendo que com a reforma trabalhista o desemprego ia destravar as empresas, que as empresas iriam empregar novamente. Não aconteceu nada disso. As empresas continuam, somos mais de 13 milhões de desempregados sem carteiras assinadas. Isso, meu amigo e minha amiga, vem acontecendo no país desde em que o neoliberalismo aprontaram para cima, não respeitando as instituições, como o golpe de 2016, a entrada do descalabro do Temer. Tudo isso foi fazendo com que a economia do país ela não se alavancasse, vamos dizer melhor assim. E o governo de Jair Bolsonaro, com essa política neoliberal, com essa política sem princípio, porque ele tem um princípio ideológico nessa política dele, que é a política de extermínio da esquerda brasileira. Essa é a política dele. Essa é a política neoliberal que não
acontece redistribuição de renda. Eu estava vendo, eu gosto muito de ver o filósofo Girardelli, ele é para mim, um dos melhores analistas políticos deste país, e ele dizia assim: Paulo Guedes já sabe que não vai dar certo a reforma da Previdência. Paulo Guedes já perdeu, né? Ele já sabe, o ministro Paulo Guedes sabe que não vai dar certo a reforma da Previdência. Inclusive a Previdência de capitalização. Ele já disse que não tem dinheiro para fazer a Previdência de capitalização, né? Por quê? O trabalhador, ele, se ele quiser, ele faz o seu depósito, a sua poupança, né? Isso não há necessidade. Inclusive, já tem também automaticamente o FGTS, né? Que o trabalhador já é cobrado do trabalhador, já existe essa capitalização. Então, meu amigo, Paulo Guedes, ele tá para pegar o bonezinho dele e voltar para Chicago, né? Voltar para Chicago, porque a reforma da Previdência dele não deve dar certo. E outra coisa, ele já reuniu com banqueiros, etc., né? E os banqueiros já estão dizendo, né, para ele que ele não vai ter apoio para aprovar essa reforma da Previdência. Essa reforma de capitalização, meu amigo, que não deu certo no Chile. Não deu certo no Chile. Por que daria certo no Brasil? Tudo bem, vamos à greve de hoje, né? A greve foi... o pessoal, os grevistas, se juntaram no Brasil inteiro, em todos os estados, houve movimento. Como eu disse no início, talvez que não fosse um movimento que mobilizasse todas as categorias, mas, como eu já citei, as categorias mobilizadas, né, que de repente, que hoje as grandes capitais amanheceram um caos, né? Quando o metrô não funciona numa cidade igual São Paulo, já sabe o que pode acontecer. Olha aqui, os petroleiros da base da FUP aderiram em massa à greve geral convocada pelas centrais sindicais para esta sexta-feira, 14. Unidades do sistema Petrobras em 12 estados do país estão com mobilizações, cortes de turno nas áreas operacionais e grande participação também dos trabalhadores do regime administrativo. Quando a gente fala que o governo não está inchado, que no Brasil não tem o funcionalismo necessário para conduzir a máquina administrativa, eles acham que a gente está falando bobagem. Se olha muito bem, nos Estados Unidos, por exemplo, tem muito mais servidor do que no Brasil. Muito mais servidor do que no Brasil, né? O Brasil, a questão do Estado mínimo, né, que é a proposta do ministro Paulo Guedes, né, esse Estado mínimo é bobagem. Como diz, é ilusão do superministro Paulo Guedes. Super, né, que diz que manda de tudo lá. Tudo bem. Por isso, meu irmão, minha irmã, o Brasil, com a política neoliberal, está provada que não dá certo. A política que dá certo no Brasil é a política da redistribuição de renda. É a política do crescimento. E é a política pensativa em educação, em resolver o problema da educação. Não adianta vir governo, nem o próprio, que até condena o próprio Lula, né, que para mim foi o melhor presidente da história, de não ter investido adequadamente em educação. Porque se ele tivesse investido adequadamente, como se deve investir em educação, hoje nós não tínhamos um país tão obsoleto.
Hoje nós não tínhamos um país que nós temos uma turma de brasileiros que não estudam, que não pesquisam, que são Maria vai com as outras, que são da elite bajuladora dos ricos, que toma as suas decisões, o que vem, o que uma Rede Globo de televisão fala, o que uma Record fala, o que isso e aquilo fala, eles já engolem, descem sem problema nenhum. Não engasga nem nada, desce rapidamente. Eles não procuram primeiro analisar se o que aquela emissora tal, ela está falando aquilo por qual interesse. Este é o problema. Por qual interesse que ela está falando aquilo? Por isso que o país, para mim, ainda foi o presidente que mais investiu em educação, hein? Para que vocês tenham uma ideia. Ainda foi o presidente que mais investiu em educação. Se nós não tivermos uma educação de qualidade, com investimento a nível Coreia do Sul, nós não teremos sustentabilidade. Nós não teremos geração de emprego e renda. Nós não teremos uma melhoria da qualidade de vida do povo, principalmente o povo, a classe que realmente necessita do governo, que é a mais pobre. O vídeo já está estendendo muito. Era isso. A greve, para mim, foi um sucesso. Foi um sucesso. A greve recebe aqui os meus aplausos. Sandro Braga, para o jornal Gazeta Brasil.